universidade, com foco nas artes, no design e na moda, no enfrentamento às fake news, no enfrentamento ao racismo. Então, para nós é uma grande honra receber o deputado Renato Freitas nessa manhã, para essa fala tão importante, e também receber tantas pessoas aqui interessadas nesse debate, nessa discussão, e tantas autoridades presentes nessa mesa. Nossa vice-reitora eleita, muito obrigada pela presença, Clerilei. Nossa vereadora Carla Aires, muito obrigada pela presença. A equipe aqui da direção do SEART, Gustavo, professora Fátima, sempre presente também. Então, que tenhamos um ótimo encerramento do nosso ciclo SEART Antifa, Antifascista e Anti-Fake News desse ano. Foram várias ações que a Comissão de Enfrentamento à Desinformação veio estruturando e que auxiliam, nos ajudam a caminhar nesse debate para um enfrentamento tão importante, né, de algo que mobiliza tanto, que está tão presente no nosso cotidiano, que são as fake news e as desinformações, e certamente Renato tem muito a nos falar sobre isso, no entrelaçamento também com o racismo cotidiano que nós vivenciamos, porque esse evento encerra também o Novembro Negro do SEART. Então, muito obrigada pela presença e que tenhamos um ótimo encontro com o deputado Renato Freitas. Obrigada. Obrigada, Daiane. Bom, eu passo agora a palavra para a nossa vice-reitora, Clerilei. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no SEART, centro do meu coração. Já agradecendo a expressiva votação que tivemos aqui, maravilhosa. É um prazer também estar aqui nesse evento com o deputado Renato Freitas. Só tem um probleminha, eu estava explicando para a professora Daiane, que eu quero justificar. Eu estou com uma disciplina que se chama Seminários Internacionais no mestrado e doutorado. E hoje nós recebemos um palestrante, o professor da Itália. Eu fiz a apresentação lá e tenho que voltar para a disciplina. Mas eu não podia deixar de estar aqui, prestigiando o centro e o evento que para mim é tão caro e tão importante. O meu consolo é que está sendo gravado e depois não perderei, Renato, nenhuma palavra do debate que se iniciará aqui. Então eu só quero justificar para vocês que eu vou ficar no início, porque eu quis prestigiar de todo o meu coração e fazer esse esforço, mas eu tenho que retornar para a disciplina, senão eu vou levar puxão de orelha. Aí é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, gente, e bem-vinda. Então, eu passo agora a palavra para a vereadora Carla Aires e, em seguida, a gente começa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dá boas-vindas aqui para o meu companheiro, camarada Renato, que está chegando em Floripa. Tivemos alguns percalços da burocracia e das companhias aéreas, mas a agenda começou. Renato e a todo o pessoal que veio aqui acompanhar, mais uma vez, obrigado ao SEART, ao DESC por abrigar debates tão importantes aqui. Já estou virando até freguesa desse auditório de tantas atividades que a gente faz. Mas dizer que é uma agenda que deveria ter começado ontem, mas está iniciando agora aqui na UDESC com o Renato em Floripa, construída a muitas mãos entre assessorias, com o mandato popular, que é o que a gente constrói na Câmara Municipal, e também com duas instituições públicas, Renato, a UDESC e o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, quem não puder acompanhar agora, Luiz Reitora, tem mais duas agendas ao longo do dia com o Renato, uma no IFESC à tarde e uma na Escadaria do Rosário às 19 horas, que deveria ter acontecido ontem, vai acontecer hoje. E a gente fica muito feliz, de fato, de estar encerrando o Novembro Negro, e iniciando o mês de dezembro com esse debate tão importante na nossa cidade, no sul do país, que tem passado por tantos percalços do fascismo, do neonazismo, da perseguição da esquerda, dos movimentos populares, numa cidade como Florianópolis, que tem sofrido tanto com a violência e a repressão policial nas comunidades, e a gente fazer esse enfrentamento nas instituições, no espaço público, como nós faremos à noite, é essencial. E a presença do Renato, sem dúvida nenhuma, com toda
a sua resistência e a sua força nos passa um gás ainda maior para continuarmos a resistência nesse estado aqui, Renato. Então, boas-vindas, obrigado ao SEAT, obrigado ao MUDA, obrigado à Ana, obrigado ao UDESC, que a gente tenha um ótimo dia de muitos debates aqui na cidade. Obrigado. Ah, boa, Fátima. Eu queria, em nome do Luda, lembrar que a gente não faz nada sozinho, né? E que eu queria aqui agradecer de público a minha equipe maravilhosa. Tenho muito orgulho desse povo que trabalha comigo. Quero agradecer Léo. Levanta, Léo. Léo. Agora em outubro, foi outubro, né? Foram pioneiros que criaram a primeira semana acadêmica negra e indígena dessa universidade. Totalmente feito pelos estudantes, pelo coletivo Muvuca, né? E assim, arrasaram, fizeram história, e a minha equipe, de fato, me enche de orgulho e eu sou muito grata por trabalhar com essa galerinha. Obrigada, gente. Nessa, de também mencionar algumas autoridades aqui presentes, né, que a gente fica muito feliz de recebê-los. Eu vejo aqui o Sinjuski, né, participando, o Sintesp, né, se não me falha. Se houver alguma outra... O Sint, vejo aqui a nossa Prudesc e o Sintudesc, com certeza, a Elô. E se houver outra organização também, vejo um momento muito importante da gente reunir todas essas pessoas e instituições aqui nesse debate tão importante. Camazão, né, nosso vereador, também presidente do... Ex-presidente. Assessoria do deputado Marquito, muito bem-vindo, realmente um momento único aqui pra gente, né? Bom, nesse momento, então, desfaça a mesa. Muito obrigada a todos. Bom, Renato de Almeida Freitas Júnior é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador na área do Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência, já trabalhou na Defensoria Pública do Estado do Paraná e atuou como professor universitário e advogado popular. Atualmente, deputado estadual pelo PT, na gestão que vai de 2023 a 2027, é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa do Paraná e coordena a Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua, entre outras atribuições como parlamentar. Combate à violência praticada pelas forças de segurança pública, combate ao racismo e acesso à moradia são as principais bandeiras do mandato. Renato Freitas é idealizador do projeto Núcleo Periférico, que oferece apoio para quem está em situação de rua, dependentes químicos e quem já teve passagem pelo sistema penitenciário e não tem condições de buscar um emprego. As atividades oferecidas são aulas de capoeira, de dança, de yoga, muay thai, cursos de corte e costura, criminologia, panificação, serigrafia e cinema. Além dos cursos, o núcleo oferece também acolhimento para orientação jurídica, psicológica e assistência social. Renato Freitas é reconhecido como uma das vozes mais atuantes na luta contra o racismo e fake news no Brasil. Então, com vocês, Renato Freitas. Bom dia. Bom dia. Gostaria de saudar os mais velhos, os nossos mais novos, a toda a comunidade acadêmica da UDESC, que, como eu soube agora há poucos minutos, elegeu
um corpo diretivo na reitoria que atende e nos ouve e que faz parte das nossas plataformas de reivindicações, que são evidentemente progressistas, com um anseio de transformação, porque conservar as coisas como estão é o nosso grande terror, né? Como no mito do cara que levava a pedra lá para cima, né? E a pedra caía, ele levava de novo, ela caía de novo. É um pouco o nosso pesadelo, né? A continuidade, mais do que a transformação. É assim que pensa o povo também. E assim que, infelizmente, muitas vezes é aproveitado pela direita, que vem reivindicando para si cada vez mais o rótulo de antissistêmica, daquela e aqueles que querem a ruptura, de que tudo que está aí não serve, de que é preciso refundar, reconstruir um passado como já foi, no caso deles a ditadura, no caso de outros a Idade Média, no caso de outros o arianismo, o domínio europeu colonial. Mas eles, cada vez mais do que nós, reivindicam essa ruptura. Nós pagamos um preço muito alto pelo pragmatismo racionalista, fruto de uma doutrina iluminista, pós-iluminista, mas com as influências do iluminismo, da universalização do homem branco e da razão cartesiana, essa razão lá dos caras da Europa, como bússola, como referência, como critério de verificação dos saberes. Essa colonização epistemológica, né, do conhecimento. Isso reflete na política. Esse pragmatismo é fruto dessa pobreza intelectual e espiritual que vem do pensamento colonizador. Nós e nossas revoltas sempre foram de ruptura, de radical reivindicação, porque lutamos sempre, nós enquanto povo preto. E hoje, também como povo pobre, explorado do capitalismo de terceiro mundo. Mas nós sempre lutamos pela vida e pela liberdade. As lutas mais radicais que podem existir são, ao meu ver, justamente essas. A luta pela vida, porque sem esse direito, você não exerce nenhum outro. Esse é o ápice da violência. Não existe outra violência que ultrapasse essa. Porque não se sabe o que ainda pode ocorrer, se ocorre algo. Então é aí que para. Então, vida, num país que promove o nosso genocídio há séculos, me parece uma reivindicação justa e virtuosa. E a liberdade, num país que aprisionou, que escravizou, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, em que a população preta é super representada, onde há resquícios de uma senzala moderna, onde todo Camborão de fato é um navio negreiro, tem um pouco de navio negreiro. Nesses tempos, lutar pela liberdade me parece justo e virtuoso. Agora, o pragmatismo não luta pela nossa vida e nem pela nossa liberdade. Porque o pragmatismo diz que é preciso desenvolver, criar as alianças necessárias, o PIB está bom, para que eventualmente alguém lá nos confins, sem água, comendo farinha, possa ter 3 refeições, o que me parece muito justo. Mas e
essa continuidade. Os números dos aprisionados que continuam subindo em todos os governos, sem exceção. O número das pessoas que continuam morrendo. O Brasil é o país mais violento do mundo em números absolutos, mais que qualquer país em guerra. Por que isso não gera um caos? Porque isso está inscrito na previsibilidade, na naturalidade das coisas, das relações. Se essas mortes estrondosas, essas mortes que são como se fossem pandemias, na pandemia disseram, como que o Brasil mata tanta gente e ninguém ainda se espantou? Não tem uma manifestação. E ainda a galera está querendo não tomar a mesma vacina, entrar num ônibus lotado e trabalhar, se arriscando, morrendo e não praticando luto. Só pisando em cima do próximo cadáver. Como? Porque o Brasil já tinha naturalizado as mortes há muito tempo. É do DNA da colonização brasileira, o genocídio, os extermínios. Se você pegar as principais revoltas brasileiras, a exemplo do próprio Levante, de João Cândido, que o Estado brasileiro negociou com ele o fim das chibatadas, num período pós-escravização. O mínimo, vida, liberdade. O governo negociou com ele. E o que fez? Assassinou a todos, colocou ele num subsolo, sobreviveu pela fé, pela missão que ele tinha. E você encontra esse exemplo de Canudos, a revolta dos malês, do quilombo do Zumbi dos Palmares, à favela do Jacarezinho. O genocídio continua. A naturalização das mortes continua. Portanto, vida e liberdade ainda e sempre foi a nossa pauta central, que é apagada pelo pragmatismo das instituições, em que não se pode dizer a verdade porque ela incomoda. O que se pode dizer são piadas para todos rirem, atuações que satisfaçam os olhos de todos, retórica que afane, que agrade os ouvidos dos hipócritas. Isso é permitido nas instituições. Porque se eu romper a ligação com aquele de quem eu falo a verdade e que não gosta, amanhã ou depois ele não votará comigo. O grupo dele estará contra mim, independentemente da situação. E se eu fizer isso com ele, com mais 3, com mais 5, com mais 8, com mais 10, de acordo com o número de hipócritas e corruptos que houverem no lugar, não são poucos, eu perderei relações com a instituição, de modo que eu não aprovarei um projeto de mudança de nome de rua tão cedo. Os projetos que mudam a vértebra da organização social não estão nas nossas mãos. Não podem ser votados por nós. Nós não pagamos mesada para os vereadores votar com a gente. A gente não paga mesada para os deputados votarem com a gente. A gente não financia a campanha desses deputados. Evidentemente, as decisões que transformam o mundo não vão partir dali. Então, por que esse esforço tão grande em conciliar e mandar uma mensagem para o povo de que as coisas estão numa certa normalidade e deixar apenas para a direita a possibilidade do discurso radical, de dizer o que está aí não serve. De forma louca, alienada muitas vezes, o comunismo está aí, os alienígenas estão dominando, o bagulho está louco, vamos ler da pneu. Meio alucinado, é claro. Mas ainda assim, diz o que está aí não serve, os alienígenas tomaram.
Vou ter 5 Lula, um para cada dia da semana. Não é assim que funciona no WhatsApp desse pessoal? Mas ainda assim são reivindicações que partem do pressuposto de que o que está aqui não serve. Nós não. Nós queremos voltar ao que era há 10 anos, como pauta principal e radical. Nós estamos perdendo. E por que a gente perde? Porque a nossa tábua de salvação não são as instituições. A nossa tábua de salvação não está no centro. Tem um verso de rap que diz assim: o rap é tipo Galileu e a sua teoria provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Os caras não falaram? Deus é da terra, terra de Deus, o resto da galáxia gira em torno. Não já se viu, tem que ser. Daí veio um louco que falou: caramba, mano, estou errado. Os caras falaram: mata esse cara, folgado. O cara falou: então beleza, deixa vocês aí. Foi uma revolução de ponto de vista. O que a gente pretende na política é uma revolução de ponto de vista, um deslocamento das instituições para a margem. Porque o nosso atuar sempre foi marginal. Sempre. Somos vadios. Conforme o Estatuto da Cidadania Brasileira, somos eternos vadios e capoeiras. Não há o que faça. E justamente por sermos marginais, nós criamos uma tecnologia de sobrevivência, de viver, de bem viver em comunidade, a ponto de sobrevivermos em verdadeiros campos de extermínio. Intelectuais orgânicos, como um rap, por exemplo, um sabotagem, uma Negagisa, uma Nobral, um Invibio. Tantas pessoas que não terminaram o ensino fundamental que, como eu, evadiram da escola tão cedo e que compreenderam, sistematizaram e explicaram griots, criaram argamassa para juntar tijolo com tijolo no Brasil todo, construir pontes entre periferias diversas, trincheiras de luta. Nossos intelectuais, nossas referências não vieram da academia. Passaram incólumes a colonização do pensamento, do raciocínio racionalista, iluminista, tacanho, que acha que encontrará a verdade e a revolução a partir de uma fórmula de Bhaskara. Essa foi a melhor. De um cálculo das contradições inevitáveis na sala, na antessala da revolução, onde a espera é infindável ao gosto do cliente. Você tem cappuccino, se o sofá é aconchegante, se a TV é grande, se tem massagem, se tem outros prazeres do mundo, a espera pode ser maior. O tempo vai ser o mesmo para todo mundo, mas depende de que lado da porta do banheiro você está. Você está lendo uma gibi da Mônica lá dentro, firmeza. E agora, se você está suando, batendo, chutando, tempo, um soco, não um soco. Essa é a diferença da margem para o centro, porque a margem tem o termômetro da urgência, da reivindicação, do que de fato é central. A minha bronca para os estudantes, sabe qual foi? Sempre os estudantes queriam mudar o mundo, mas sempre os estudantes queriam mudar começando pelo próprio umbigo, pelas próprias condições reais e objetivas de existência, como se fossem eles os grandes sujeitos históricos da transformação. E nós sabemos que não. Quem não sabia que não vai gostar de mim agora. Mas não! É claro que não! O centro das transformações estão naquelas pessoas que estão perdendo a vida e a liberdade. Ou seja, quem é o juiz de uma guerra?
ou de um grande conflito de exploração e dominação como esse nosso, de dominação neocolonial capitalista. Quem é o único juiz possível dessa guerra? As mães que perderam os filhos na guerra. É claro. Numa África é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. As mães negras da favela, as mães negras em luto pelos seus filhos, são as únicas juízas possíveis dessa guerra. As únicas que possuem, portanto, o termômetro da urgência, que não vai sentar na sala de espera da Revolução com um almanaque, um gibi na mão e se esquecer do objetivo. O objetivo está inscrito. É urgência a todo momento. Essa é a nossa protagonista da Revolução. É o parceiro, essas horas, lá numa cela escura, úmida, sendo torturado por um grupo especial de polícia penal, que numa madrugada pode chegar, pode bater, pode jogar espírito de pimenta, pode desmaiar, pode deixar nu, pode constranger, pode matar. E o que a mídia vai falar? O pior. O que o povo, sobretudo aqui, Santa Catarina, vai falar? Um bandido menos. CPF cancelado. Por quê? Porque meritocracia, temos todas as mesmas oportunidades. Logo, aquele que tenta burlar o jogo, ou, no caso, as leis, merece morte. A lei é sagrada, veio direto de Moisés. O Eduardo Cunha, Renan Calheiro, o Arthur Lira, os sagrados dessa nova religião que invadiu as igrejas, com arminha e tudo. As figuras sagradas que fizeram essas leis são essas figuras, esses figurões, que deram a essas leis um estatuto de sagrado. Leis feitas por eles são suficientes de retirar a vida de uma pessoa como infringidas, bandido bom, bandido morto. Eles dizem isso, atuam dessa forma, porque sabem que não há meritocracia num país de tradição escravocrata que não promoveu sequer a reforma agrária, em que o paradigma ainda da Idade Média. Quem tem terra, concentração fundiária, coronéis, concentração econômica, concentração política, domínio dos espaços e instituições. Voltando, margem, periferia. Quando o fascismo, eles, os coronéis, armados na sua versão ilegal, paralela, quando o fascismo avança, ele não avança nas instituições. O fascismo avança na margem. Quando ele avançou no Rio de Janeiro, ele não avançou lá na zona sul do Rio de Janeiro, lá no Copacabana Palace. Ele avançou lá na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, nas quebradas, nas favelas, dominando territórios e se aproveitando daqueles que são, em tese, mais frágeis. O povo, sobretudo o povo preto, das periferias adentro do Brasil. E por isso, a periferia criou, por primeiro, os mecanismos de resistência a esse fascismo. Por isso, a periferia é o protagonismo, é a protagonista desses novos tempos históricos. Sempre foi, mas sobretudo desses. Esse movimento nós já vemos hoje. Como a democracia está ameaçada pelo fascismo. Qual é a solução para isso? A organização a partir de territórios. Porque no território você encontra raça. No território, a língua vem dos pés.
cabeça pensa o que o pé pisa. A boca fala o que a cabeça pensa. A matéria da palavra é a própria vida. Só assim a gente consegue rebater as fake news, estando visceralmente, radicalmente ligados ao nosso tempo. E o nosso tempo está, acredito eu, na periferia. Só lá é tempo de urgência, de libertação, de luta pela vida e pela liberdade. Fora de lá, a luta pela vida e pela liberdade perde força. Quando chega no centro, ela já não tem força alguma. Qual a força no parlamento municipal, no parlamento estadual, da luta pela vida? Nenhuma. Zero. O país mais violento do mundo, números epidemiológicos, não tem uma campanha de prevenção aos homicídios. Nem para o homem jovem negro de periferia, nem para as mulheres que são violentadas nessa violência, tá ligado? Né? Machista, tipo, pá. E aí? O combate às fake news vai do caminho da verdade. O caminho da verdade no país de escravidão e de genocídio é a luta pela verdade e pela vida. Mas um princípio muito primário, mas é primordial. E é bússola na caminhada. Ah, como que você entra lá e fala um monte de coisa, não sei o que, papapá. E você escreve, né? Os caras falam, você treina, né? Fala, não, mano, eu sempre falo no improviso, igual aqui, por exemplo. Eu sempre falo no improviso. Porque eu tenho princípios muito bem estabelecidos. E que partem de duas principais reivindicações: vida, liberdade. Daí advém vários outros, né? Igualdade, o respeito, a humildade, o reconhecimento dessa própria igualdade, entre outras coisas. Na luta da política, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado. Aquilo que diz respeito à vida e à liberdade não pode ser negociado. Todos os atos de corrupção, por menores que sejam, atentam contra a vida porque engrossam a mentira. A corrupção é uma espécie de mentira. E a corrupção como modo de vida é a mentira como modo de vida. A mentira como modo de vida é a hipocrisia. A hipocrisia é a negação da vida. É ter a vida e não vivê-la. Encená-la. Na sua vida pública, normalmente, ou em todos os aspectos da sua vida. É você esconder. Tem uma poetisa lá de Curitiba que fala: Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-lo. E tem também um poeta lá, que é o Paulo Leminski, que diz: isso de querer ser aquilo que você realmente é, isso de querer ser aquilo que a gente realmente é, ainda vai nos levar além. Porque a nossa grande força está exatamente naquilo que nós somos, de forma autêntica, verdadeira, aquilo que nos une, aquilo que nos desperta o afeto, a união, é aquilo que nos dá também o poder de sensibilidade para perceber a verdade. A verdade está à disposição de todos, mas conhece-te a ti mesmo, né? A busca pela verdade foi a principal busca de todos os filósofos e de todos os teólogos e de todas as pessoas que estudaram ética, virtude ou qualquer coisa. Ninguém é dono da verdade, essa é a mentira mais contada, mas é possível a procura, a busca, o fortalecimento, a luta pela verdade. Evidentemente, essa é a nossa busca. E o critério da verdade qual é? Para terminar, a gente está falando de fake news, qual que é o critério da verdade? O critério da verdade é a prática. É a prática. É a luta. E a luta se dá no território. Eu rodei várias vezes para reafirmar essa minha tese. Mas nós temos um núcleo periférico, justamente nessa ideia, de que o centro é a periferia. Nós temos um núcleo periférico e a gente construiu um fronte de luta. Então eu estou falando da árvore e tenho que falar dos frutos. Estou
falando da semente, tem que falar dos frutos. Lá no núcleo periférico, a gente atende as pessoas, a pessoa chega lá, descabelada, meses na rua, sem tomar banho, arrastando a manta. Chega lá, a gente dá uma roupa para a pessoa, a gente dá uma ducha, então a gente tem uma máquina da obseca, a gente tem uma padaria comunitária, a pessoa já come ali um pão, a gente tem a nossa cozinha comunitária, a gente serve o almoço, a gente tem a nossa assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica, a gente tem o enfermeiro, a gente tem capoeira, a gente tem aula de criminologia, de formação política, de cinema, a gente tem boxe, yoga, a gente tem aula de desenho, a gente tem uma cooperativa de corte, costura e serigrafia, que a gente faz as nossas próprias camisetas. A gente está empregando as pessoas, gerando renda, retirando elas da rua, introduzindo elas novamente à família delas, resolvendo, ajudando a resolver conflitos, reduzindo danos das pessoas. Tem um espaço de permanência, né, para comer e sair fora, de permanência, enquanto está ali, não está usando droga, não está usando crack, não está exposta às mais diversas violências que a rua oferece, as armadilhas. Nós estamos levantando aqueles que estão caídos, não só para dar o pão, mas principalmente para a pessoa se tornar protagonista da sua própria luta, entender, dentro da formação política, de criminologia por egresso do sistema carcerário, a gente atende bastante lá, ser uma liderança na luta pela liberdade. Para que o humano, a mina que está em situação de rua, se torne uma liderança na luta pelos direitos da população em situação de rua, pela luta por moradia, para que as minas que estão lá e que sofreram uma violência doméstica, saíram de casa, acabaram na rua, sofreram outras mais violências, para que elas se tornem lideranças na luta pelos direitos das mulheres. A gente tem construído lideranças e essas lideranças têm muito nos orgulhado, têm montado uma trincheira de luta. Essa é a prática e esse é o meu testemunho aqui para vocês, de que é possível querer mudar o mundo radicalmente e não achar que a gente tem o direito de lutar para que o mundo, de forma pensada, modifique daqui a 100 anos. Não podemos. Isso é uma traição, os nossos ancestrais que lutaram, sangraram, morreram, que tiveram essa luta como urgente, a ponto de dar a vida por ela. Isso é uma grande traição. Como diz o Emicida, é tudo para ontem. Obrigado. Bom, eu me chamo Maria Rodrigues Costa, nasci no interior de São Luís, dá 2 horas, chama Tapecuru, Mirim. De lá são 3 noites e 3 dias para chegar na minha cidade. E eu nasci na cidade de Roça, né? Então a gente era um povoado que morava em casa de palha, chão batido, a gente molhava a casa para poder bater. E tinha dia que a gente não tinha comida. Aí a mãe chegava assim, filha, hoje a gente não vai almoçar. A gente pode jantar? Dizia assim, mano, tá tudo certo, né? Então, a gente trabalhava com arroz, milho, né? E alguém criava galinha, matava e dividia pra gente, né? E eu sempre eu sou de 6, eu sou a última menina que vim da minha mãe. E a gente se cresceu ali, foi um professor, que eu me lembro, quando eu tinha 8 anos. O professor ficou uma semana para poder ensinar as crianças, ele não quis ficar. Então, onde eu nasci, o povo são todos analfabetos. Meu pai adquiriu um câncer, a gente não sabia do interior de roça. Aí eu tinha 10 anos, meu pai estourou isso aqui e fedia muito, e eu fiquei já cuidando do meu pai. E sempre dizia para o pai, eu quero estudar. Quero estudar e ser uma boa gente na vida, né? Aí, desculpa. Aí meu pai falou, filha, eu vou te criar. E você vai ser uma grande professora. Só que ele não conseguiu. Quando foi 12
14 anos, meu pai morreu. Meu pai ficou 2 anos na cama. Aí meu pai morreu. Aí eu disse assim, pai, então eu vou trabalhar na cidade grande. Ele falou assim, filho, pode ir. 14 anos eu vim para a cidade. Só que quando você vem do interior de roça, minha mãe me ensinou a cozinhar, a passar, as pessoas pegam a casa muito grande e eles fazem gente de escrava. Eu fui muito escrava. Escrava mesmo. Trabalhava das 6 da manhã até as 2 da madrugada, cuidava de criança e fui passando e não ganhava dinheiro. Ganhava roupa e comida. E isso foi minha vida toda. Fui para Brasília. Brasília, o filho desse moço me olhava muito, eu não sabia por que ele ficava me olhando. E quando chegou lá, ele queria me estrupar. Aí eu dei uma mordida nele, até hoje ele tem esse sinal, e peguei uma faca e disse, se tu me estrupar, eu te mato. Aí a irmã dele chegou, mandou ele embora, né? E fui trabalhando. Vim para Floripa, com 83, e aqui já tinha um moço já me esperando para trabalhar com ele, porque quando você vem de uma escravidão, as portas vêm todas a escravidão para você. Não estudei, fui para o EJA, fiz 7 anos, e nada aprendi, porque a professora se envolveu comigo e ela disse que eu sabia ler e eu não sabia. E ela me deixava ali, e aquilo ali começou a me dar raiva, eu fiquei com raiva dela, hoje ela é uma grande amiga minha, me formei no EJA, por formar, porque o EJA é 5 pesquisa, você não tem estudo. Quem sabe ler, começa a ler. Então você marca a hora e come merenda. Dali você é formado. Você entra dali ignorante. Porque você estuda com menino trator, de problema de rua, mas não é isso. Eles ficam 24 horas, tia. Você é obrigado a sair do trabalho, eu estou com 58 anos. E fiquei 7 anos no EJA. Me formei, fui para o ensino médio, mas não aprendi, porque era 8 matérias. E o professor colocava ali e escrevia rápido no sinal. Então, assim, tenho uma inteligência no trabalho, falo bastante, graças a Deus, mas o meu sonho era ser trabalhar com direito com crianças da rua, certo? E hoje eu moro em Floripa, sou diarista por enquanto, não consegui minha casa, mas está tudo certo, uma hora eu vou conseguir. E continuo querendo voltar a estudar, certo? Para me formar. E fui muito, entrava em loja aqui em Floripa, me lembro, muito tempo, tinha loja que as negras não podiam entrar. Eu entrava, a menina ficava assim. Aí a outra moça entrava, ela atendia, disse, não, então gerente. Eu disse, não, seu gerente, eu estou aqui, eu queria comprar roupa, as suas meninas não me atenderam. Nossa, você queria comprar roupa? Eu disse, sim. Aí tirava, eu vestia, eu não comprava e ia embora. Aí eu comecei entrando. Hoje eu entro em todas as lojas de Floripa, porque eu me aceitei. Porque, assim, as pessoas me falam uma coisa, quando eu tenho oportunidade, eu vou lá e falo na hora certa. Não? A minha tia, que viveu muitos anos atrás aqui, ela contava a história para nós em Florianópolis. Ali onde que tem a Praça 15, do lado tem o Museu Cruz e Souza, né? Uhum. Do lado do Museu Cruz e Souza, ela contava que andavam os negros. E do outro lado da rua, na outra calçada, eram os brancos. Assim, eles tinham, aqui tinha um Clube 13. Tinha um Clube 13 aqui na... 12. Não, 13. Aqui perto do Monte Cristo. Não, chamava 13 porque era assim, era só os negros e os meninos negros levavam os meninos brancos. E aí eu fui com uma menina que eu dançava, né? Assim, dança, né? E tinha bastante menina branca. Quando eu cheguei, as meninas jogaram pó de mico. E as gurias vieram para bater nas minhas amigas brancas. Eu falei para elas, se tu bater nela, tu bate primeiro em mim. E pede os brancos para sair. Porque vocês não têm domínio. Nós somos negros igual a vocês, então manda os brancos sair. Aí elas ficaram caladas, mulher altona, né? Isso tudo. Então eu tive muito preconceito aqui. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Quem tiver preconceito, não esquece uma coisa. Se ama e levanta a cabeça, porque nós somos boas. A gente é boa porque a gente limpa as casas dos brancos, com todo respeito. Não estou criticando. E todos nós negros viemos aqui, eles acham que a gente tem que ser a vida inteira empregada, não crescer na vida, não ter comércio, não ter nada. Então os negros, eles se recolhem. Eles têm vergonha. A menina negra de Florianópolis, ela não, quase quando elas vão trabalhar, elas não dão endereço para o morro, porque se der o endereço, eles não contratam. Tá? E só isso, quer dizer, muito obrigado. Prazer enorme teu de eu estar aqui. Eu vinha do trabalho e vim hoje, Deus.
Eu sou Sandra Helena Maciel, sou da região norte de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Estou aqui representando o CEPA, também o Movimento da Consciência Negra do Vale do Itapocu, que tem sede em Jaraguá do Sul. Né? Então, Jaraguá do Sul, só para você ter uma ideia, Renato, Jaraguá tem 4 deputados, 2 estaduais e 2 federais. Jaraguá do Sul. Então, todos eles brancos, héteros, ricos. É o privilégio máximo da branquitude. Nós estamos em movimento lá desde 2001. Eu fui a primeira coordenadora do Moconeve em Jaraguá, né? Então tenho uma militância, sou professora. E hoje, quando o Moconeve é chamado para fazer trabalhos em Jaraguá, né, e a gente atua muito, o nosso foco sempre foi a educação. Né? Um grupo de professores, claro que todos, a grande maioria são professores, né? Mas nós temos hoje lá a Coral das Mulheres Negras, a contação de história para crianças e as bonecas, né? A gente trabalha muito na educação infantil, né? Com formação dos professores de educação infantil para trabalhar a questão da autoestima da criança negra, né? Porque a gente sabe que a criança negra é a última a receber cuidados dentro da educação infantil e também a criança negra é a última a ser acalentada. Né? Então a gente acredita muito nessa perspectiva. Mas também todos os espaços que a gente fala, e como tu comentou, sobre a quebra de paradigma de ruptura, a gente fala, sim, do privilégio da branquitude. E eu estou muito indignada, por que o governo Lula não indicou uma mulher negra para o STF. Eu acredito, sim, que a vaidade dele foi contemplada na indicação do Zanin, e nós, do movimento negro e feminino, nós esperávamos, nós aclamávamos que teríamos essa representatividade. E hoje eu acho injusto um deputado do PL estar processando, né, está lá novamente o Renato, né, por conta de chamar o Zanin como o privilégio de um branco. É um branco privilegiado, sim. E quando a gente forma uma mesa, como aqui no Nordeste, e só pessoas brancas, com exceção do Renato, a UDESC tem que se questionar aonde estão as Antonietas de Barros de dentro da UDESC. Então, depois de 89 anos, nós tivemos a Vanessa da Rosa tomando posse por 30 dias. Eu questiono novamente o partido que eu sou filiado, tá? E que eu disse que eu vou romper, se na próxima indicação, quer dizer, eu já rompi, eu acho, né? Moralmente eu já rompi, porque eu já falei com o presidente do partido de Guaramirim, eu vou romper, eu não concordo. Nós não temos uma mulher negra no STF. O que falta? Vamos nos deixar quanto tempo como a Maria? Por que a Maria não tem acesso à educação? Por que nós, mulheres negras, mestres, doutoras, em todas as áreas, nós estamos na Suprema Corte? Então, assim, Renato, parabéns. Né? O meu filho, ele vem, né, da Federal do Paraná, também quebrou, né, formado pela Federal do Paraná em Medicina desde 2018. E hoje ele tem a grata satisfação, né, de romper por um ciclo e conseguir ser médico na Austrália. Né? Então foram 2 anos de luta. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou neta, filha de professora, sou professora e a minha filha também é professora. Bom, muito obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Lígia, eu sou professora de educação infantil, sou contadora de histórias, nasci na periferia de São Paulo, tenho orgulho de dizer que eu vim da periferia, lutei muito para chegar até aqui, estudei na escola pública a minha vida inteira, desde a educação infantil, lutei muito para passar no vestibular da UFSC, né?
e hoje ainda trabalho com a escola pública. Então, a minha defesa sempre na educação é pela inclusão da diversidade, pelo respeito, pela afetividade e pela humanização, né, que eu acredito ser crucial na educação. Estou um pouco nervosa. Então, como eu vim da periferia, eu participei do movimento estudantil na UFSC, lutei contra a privatização da universidade quando eu estava lá. Então, eu tenho esse processo de luta e venho educando meus filhos nessa perspectiva, nessa consciência de luta de classes e de compreensão do mundo, assim. Inclusive, meus 2 filhos estão aqui. Hoje eles não foram para a escola, que eu achei que esse seria um momento muito importante para eles, de conhecimento. Eu tenho um filho ali com 12 anos, outro com 14, e às vezes eu me surpreendo, porque eu não sei se é a vivência da contação da nossa própria história de vida e do nosso exemplo, que o meu esposo também, né, segue na mesma linha. Então, às vezes eles me surpreendem com mais conhecimento do que eu e com mais luta de causa até do que eu mesma, né? Então, quando eu vi que tinha essa palestra hoje aqui, eu não poderia deixar de ver. A gente acompanha alguns vídeos do Renato de Freitas nas redes sociais, ele lá na Câmara dos Deputados, né? Então, a gente ficou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Mas o que eu vou fazer não seria praticamente uma pergunta, seria uma preocupação. Que a gente vem observando o crescimento daquele triste, famoso Brasil Paralelo. Alguns chamam de Brasil Paralerdos, mas é Brasil para muito esperto, porque quem comanda aquilo ali sabe o que está fazendo, né? Então, a minha preocupação foi que uma vez eu vi uma propaganda deles dizendo que eles estão indo para a periferia. Aí coincidiu com o que o Renato falou aqui, né? Que os protagonistas estão lá na periferia. Quando eu descobri que esse Brasil Paralelo está invadindo esses lugares, eu me preocupei muito, né? E eles estão levando o quê? Estão levando aulas, cursos e alimentos, esporte, lazer, e estão, né, trazendo essa população jovem da periferia para um caminho que a gente sabe qual é, né? Então, quando eu vi isso, eu me preocupei muito. E daí eu pensei, o que a esquerda está fazendo diante disso? Né? E daí eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a pensar, nossa, nós tivemos um governo de esquerda com Lula ali 8 anos, e nós não vimos nada igual ao Brasil Paralelo fazendo na periferia. Eu não tinha visto. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a fala do Renato Freitas. Por quê? Porque eu vejo que ele está engajado num projeto maravilhoso que eu não sabia que existisse, né? Uma coisa realmente prática e que está lá no protagonismo da periferia, que é lá que a gente tem que estar presente para a verdadeira transformação que a gente sempre sonhou, né? E é isso, é essa preocupação que eu tenho com isso e agradecer o Renato Freitas por representar tão bem a nossa periferia, o nosso povo, e ainda bem que existem pessoas assim, né, que nos dão esperança de um mundo melhor.
uma interrupção aqui na sequência para dar a palavra aqui para a dona Adélia, certo? Que quer trocar uma ideia com o Renato. Bom dia! Bom dia! Deixa eu olhar, eu só quero fazer uma pergunta. É uma preocupação que eu tenho, mas só quero fazer essa pergunta. Eu estou com 88 anos, mas eu vejo essa história da Maria da Penha. Para que serve? Eu fico preocupada com isso. Porque todo dia, ontem eu vi uma história. Ah, mataram essa, mataram aquela. Ah, pegaram essa, pegaram aquela. As mulheres estão sendo as escravas. Mas cadê a dona Maria da Penha? Para que serve? Eu não sei, é uma pergunta. Fica no ar essa pergunta. Não, eu sou uma idosa, empreendedora sem dinheiro. Faço EJA, estou estudando até hoje. Não fiz o Enem porque a cabeça não ajudou, mas ainda quero fazer, se Deus quiser, quero fazer. E sou atriz, sou ator, qualquer coisa que eu faço. Pode me dar um filme, eu faço, pode me dar um teatro, eu faço. Não tem problema. E outra coisa, agora eu vou aproveitar. Sabe o quê? Elas ficam falando que negro não tem vez, que negro não tem vez. Sabe por que os negros não têm vez? Porque eles não sabem, a escravidão não saiu do corpo deles. Elas não ensinam a filha dela. Vai, minha filha, vai lá, enfrenta, enfrenta. Não é porque tu é preta que tu não pode enfrentar. Por que que não? Mas um não tu já tem, outro não, outro não, outro não. Até que no fim tu consegue. Não adianta dizer, porque... Vamos à luta, gente. Gente jovem, preta, vai à luta! E agora, Mauro. Ok, não pode ser então. Eu ia completar o bloco. Não, mas deixa ele falar. Eu acho que nem todos foram perguntas, né? Algumas foram algumas observações e tal. Vou começar pela última, que já teve duas perguntas bem... Uma pergunta bem categórica. Eu acredito, ou melhor, começar falando pelo que eu não acredito. E eu, embora seja deputado estadual e, portanto, um legislador, eu não acredito nas leis brasileiras e nem de lugar algum. As leis, para que elas cheguem a um determinado território, precisou chegar antes a um destacamento militar. Os códigos foram escritos com o sangue dos inocentes, que foram explorados, escravizados, expoliados. O espólio lá romano, o espólio era tudo aquilo que o soldado romano tinha direito de saquear na casa de quem Roma vencesse e dominasse. Até hoje nosso povo é expoliado, cotidianamente expoliado, seja num caixa de mercado do supermercado do velho da van, seja fazendo asfalto, aproveitando mão de obra de detento, porque é mais barata, num emprego insalubre. A gente é expoliado a todos os momentos. A lei autorizou a escravização dos seres humanos nesse país. A própria ditadura militar de 64 teve um revestimento legal. Hoje, eles queriam dar um golpe militar, retirar do povo a oportunidade de voto legalmente. Queriam interpretar um artigo e tal. Os doutores da lei e os religiosos, os hipócritas também desses tempos, eles é que fazem a lei. E a essa lei que eles fazem, eles dizem: aquele que infringe deve morrer.
revestem de sagrado a decisão deles para dizer, não é uma lei de seres humanos, é uma expressão da razão, voltando nessa ideia da razão. Portanto, a lei serve, e muito bem, para dominar, para construir uma ideologia de consentimento do Estado, que é a mesma lei que diz não tráfico de droga, portar, armazenar, ocultar, etc, etc. Pena 5 anos. Se reincidente, apenas 6, 7 anos. Então, quer dizer que um menino de 20 anos, reincidente, pela segunda vez foi pego com 100 gramas de maconha. Ele vai pegar 7 anos de prisão. Agora, o homicídio simples, sem motivo, imotivado, ou seja, não é motivo nem fútil nem torpe, porque a pessoa não apresentou nenhum motivo em tese, para não qualificar. O homicídio simples, por exemplo, é 6 anos a pena mínima. Então você pode matar um ser humano e pegar uma pena de 6 anos. Mas se você tiver com 100 gramas de maconha e for reincidente nesse delito, você já começa com 6, 7. Isso não tem como ser nem racional, nem humanista, nem nada. Nem republicano, nem civilizado. Isso é mero instrumento de dominação e controle. Como que, agora levando o exemplo para o roubo, aquele que é reincidente no roubo, o cara roubou uma moto um dia, agora roubou um carro, no sinal dele. Ele vai pegar ali 7 anos de prisão. A pessoa que foi lá, trucidou alguém, cortou em pedaços, jogou no rio, se for primária, tiver um bom advogado, vai pegar a mínima é 6 anos. E que pegue 7, que pegue 8. E o pior, aquele que pega 6 no homicídio, inicia sua pena no regime semiaberto. Porque o homicídio simples não é hediondo. Agora, o tráfico de drogas é hediondo. Ele começa com o cumprimento da pena em regime fechado. Então, na prática, é mais grave estar com 100 gramas de maconha do que ter matado uma pessoa. Um exemplo só, para demonstrar que o direito não atua em favor da vida ou da liberdade, e sim a favor daqueles que comandam o Estado, que é os senhores das armas, dos exércitos, do poder político, do poder financeiro, dos bancos. Portanto, eu não acredito na lei, não acredito que ela tenha a capacidade de transformar a realidade. Assim como tanto se espera, se imagina, se deseja. Vamos fazer uma lei para diminuir a violência dos homens contra as mulheres. Vamos fazer uma lei para diminuir a violência dos brancos sobre os negros. Vamos fazer uma lei, vamos assinar uma lei. Vamos colocar minha cara na lei. Vamos assinar em bar, vamos levar no bairro, vamos ganhar voto. Leis que não mudam a realidade. Se mudassem, seria proibido que elas fossem aprovadas. Sabemos. Mas nós acabamos depositando essa fé. Mas então o que faz? Muito fácil, só falar que nada. Eu acho que, assim como, por exemplo, na questão do racismo, uma das questões, porque fui testemunha dentro da minha casa e vi os dramas pelos quais a minha mãe enfrentou, pelos quais ela atravessou, um grande drama é o fato de que a gente morou em ocupação, em invasão, não tinha dinheiro para pagar aluguel, morou de favor, ou teve algum companheiro que não era um companheiro, era um dominador, porque provedor, porque na sociedade patriarcal que desvaloriza o cuidado familiar e etc., a divisão sexual do trabalho, onde o dinheiro só que conta. Qualquer salário mínimo trabalhando fora é mais do que nada trabalhando dentro. Já estabelece uma relação de domínio. Essa relação de domínio se manifesta também de outras formas, mas aí já é uma relação das centrais de domínio. Da mãe não poder sair com seus filhos, porque tem 3 filhos.
vai para a rua, ou mais dessa mesma mulher, como depoimento triste, dramático, mas corajoso, verdadeiro e necessário da Dona Maria. A verdade, a prática é o critério da verdade. A senhora fala a verdade, sabe por quê? Porque a senhora viveu a verdade. O testemunho, o que a senhora falou é um testemunho. Todas as nossas palavras aqui não têm o impacto que tem o impacto de um testemunho. Porque um testemunho é sempre a expressão da verdade de uma vivência. Essa violência que a senhora sofreu é porque, não só, mas porque o Estado brasileiro não nos deu condições de ter um teto, uma casa, um terreno, plantar, colher, poder se qualificar e ter uma vida mais digna, e incluir a gente na cidadania, no exercício da política do país. Não! Você já ouviu falar na quebradeira de coco? Quebradeira? Quebradeira de coco? Quebradeira de coco. Coco, babaçu. Uma dessas. Olha. E agora está quebrando paradigmas, trazendo a sua verdade, a sua vida aqui dentro da universidade. Viva aqueles que quebram, que rompem, que inauguram coisa nova. A senhora, a partir do testemunho da senhora, impactou a todos. E ninguém passa incólume, ninguém passa batido pela verdade. A verdade impacta, afeta. Voltando, reforma agrária, reforma urbana, inclusão na vértebra. O capitalismo é uma tecnologia neocolonial. Se não fosse, seria também um fracasso lá na Dinamarca. Seria também um fracasso lá em Londres. Seria um fracasso em Paris. Seria um fracasso lá na Alemanha. Não é. Não é. Quem viajou para esses lugares viu que ali o capitalismo não fracassou. Ali está dando dinheiro, ali está todo mundo, ninguém está morrendo de fome. Ah, mas é aqui, ali é nada, beleza. Mas ali eu não estou vendo gente, criança, pai chegando em casa depois de um dia de trabalho não ter mistura para comprar para o filho. Ali não tem isso. Por quê? Porque é neocolonial. Aonde pega é no quintal dos outros. Acredito eu, essas reivindicações radicais. Né? Acho que isso fortaleceria a luta das mulheres, fortaleceria a luta do povo preto, fortaleceria a luta do povo indígena, que luta pelas demarcações de territórios, os quilombolas, os povos tradicionais de modo geral. E desenvolvimento econômico, por incrível que pareça, a reforma agrária é uma medida capitalista liberal. Desde John Locke lá, o cara falou que a propriedade é sagrada. Justamente por isso todas as pessoas têm direito à sua propriedade. Todo mundo começa o jogo já com o seu quinhão de terra. Lá para trás. Então o modelo que não divide a terra, que é o modelo brasileiro, ainda é um modelo escravocrata. Ah, é medieval? É medieval se fosse na Europa. Mas o nosso medievalismo aqui veio como? Na escravização dos seres humanos. Então o modelo que nós ainda hoje vivemos é um modelo escravocrata de concentração de terra e reprodução da desigualdade. Ainda é uma declaração de guerra. Ainda está num momento de expoliação. Por isso são unidades pacificadoras de policiamento. Essa é a paz. A paz sem justiça. O que é paz sem justiça? Escravidão. É a paz do cemitério. Bom dia a todos. Eu me chamo João Gabriel, tenho 22 anos. Eu nasci, cresci, moro no maciço do Morro da Cruz, sou filho do maciço. E sou filho de um pai pedreiro e de uma mãe empregada doméstica. E eu estudei numa escola pública de muita excelência, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal. E durante toda a minha vida e o trajeto de casa até a escola, eu sempre fui confrontado assim com as desigualdades sociais e socioespaciais, né? E aquilo sempre chamou muito a minha atenção. Então eu costumo dizer que eu vivo entre dois mundos. E
Para mim é um orgulho, hoje eu sou estudante de administração pública, sou a primeira pessoa da minha família a estar ingressando numa universidade pública estadual. E, bom, a primeira vez assim que eu além de ver aquelas desigualdades, assim, a primeira vez que eu tomei um tapa na cara da polícia eu tinha 6 anos. Então, isso sempre cresci com muita raiva, muito ódio, assim, e eu não sabia o que era aquilo, né? Então, durante a minha vida inteira, eu ia para a escola, assim, e dentro da escola a gente sempre se aproxima dos nossos semelhantes, né? Então a gente se aproxima daqueles que a gente se identifica. Então eu me aproximei de um grupo de pessoas que vinham da onde eu venho também. E durante a trajetória acadêmica ali, todos os meus amigos eles evadiram da escola e eu por diversas vezes pensei em abandonar. Fui na secretaria para pegar o histórico, mas sempre tinha um professor que ia lá, não, para pensar, ver se é isso mesmo que tu quer da tua vida, se tu quer fazer isso, e não deixava eu pegar o histórico. Falava, não, fica em casa, pensa bem, vê se é isso que tu quer. E ali eu fiquei refletindo assim, reprovei na escola, mas aquilo ali, por um momento assim, para mim acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque por um momento eu me senti acolhido pela academia ali, né? E existia um movimento ali do Grêmio Estudantil. E em um certo dia estava tendo uma assembleia e eu estava lá fora assim, fazendo a segurança assim para garantir que tudo corresse bem. E a única professora negra que eu tive chegou para mim e falou: "Cara, teu lugar não é aqui fora. Teu lugar é lá na frente com o microfone na mão." E desde então eu me arrepiei assim e fiquei pensando e refletindo sobre aquilo. E foi onde eu comecei a me engajar mais no movimento estudantil, fazer frente. Só que eu sempre tive uma dificuldade muito grande, porque dentro da política, eu não encontrava e não encontro os meus. É muito difícil mesmo. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da Executiva Estadual do PSOL e faço parte do mandato de deputado estadual Marquito. Isso para mim é um orgulho muito grande, mas por diversas vezes, quando eu estou entrando na casa do povo, assim, mesmo com o meu crachá, umas 2, 3 vezes eu já fui barrado pelos policiais que ficam lá na frente e me questionaram, né? Ah, não sei o que e tal. E eu só apontei, meu crachá aqui. Tipo, não tenho que justificar, eu tô com o meu crachá, então eu vou, né? Mas isso esse ano, né? Com o mandato do deputado Marquito. Mas antes disso, eu estava trabalhando na obra com o meu pai. Então a gente acordava às 5h30 da manhã para ir trabalhar, para começar às 7 e para parar às 5 horas da tarde. E tinha que vir para a escola, para a faculdade aqui, chegar aqui até às 7 horas da noite ali, que é o horário extraoficial, né? E durante esse período, assim, eu não queria saber de nada que estava acontecendo fora, eu só queria saber de trabalhar, vir aqui assistir a aula e voltar para casa e descansar. E eu vejo isso muito nas pessoas que vêm de onde eu venho, de que, eu só quero correr atrás do meu pão de cada dia, sabe? Eu só quero botar comida na mesa da minha família, eu só quero... E assim, na política, assim, eu tenho muita dificuldade de... Assim como o Renato, eu também não acredito nas leis. Só que são figuras como ele que me inspiram, assim, me motivam, né? Então, os meus têm muita confiança em mim e eles sempre me incentivam. Por mais que seja muito difícil eu dialogar com eles e falar, rapaziada, vamos ver, vamos se inteirar do que está acontecendo. É difícil, porque o pessoal só quer botar comida na mesa da sua família, entende? Então, apesar dessa confiança, eu sinto muita dificuldade, assim. Então, eu queria saber como que a gente faz para comunicar com essas pessoas. Porque aqui em Floripa, né, a ideia que vende, que todo mundo de fora tem, que é a Ilha da Magia, as praias bonitas, tudo muito belo, tudo perfeito. A imagem que o prefeito vende da cidade mesmo é uma maravilha. Mas até se tu não for fazer nada hoje à tarde, eu te convido a te levar no Maciço, que é o conjunto aqui de favelas que a gente tem mais de 20 comunidades aqui.
Estou à disposição aí para te levar lá, para te conhecer essa nossa realidade, assim, de quem vive a cidade, de quem acorda todos os dias cedo para botar essa cidade para funcionar, que bota essa cidade de pé, que liga as máquinas, que faz a cidade funcionar de fato, né? Porque todo mundo quer chegar na universidade, quer que esteja tudo limpinho, tudo perfeito, né? Mas tem alguém ali atrás limpando, tem alguém que está fazendo essas coisas funcionarem. Então, por diversas vezes, por mais que eu sinta vontade assim de desistir de ser só mais um alienado e de, porque que não é muito mais fácil fazer parte do sistema, né? Tu já foi ator, eu assisti a série Irmandade lá, função legal. Cara, às vezes dá vontade da gente assim, só abandonar tudo e se alienar, vamos viver o sistema, viver essas coisas bonitas que a cidade tem, vamos viajar, vamos... Então, eu queria saber assim um pouco como comunicar com os nossos, né? Como trazer essas pessoas para a política, assim, porque eu tenho certeza assim que quando eu olho para ti eu vejo que tu és uma exceção e eu sei que eu também sou uma exceção. Então, até aqui na universidade é muito difícil assim encontrar os meus. Então, muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Renato. Eu me chamo Leonel Camazão, eu sou jornalista. Muita gente confunde isso às vezes, me cumprimenta, pergunta como é que está o trabalho lá na Câmara Municipal. Até o companheiro aqui da administração do SEAT falou, o vereador Camazão, eu não sou vereador ainda. Eu estive vereador 30 dias em junho de 2022, eu sou suplente. E a minha pergunta tem a ver com um dos temas que eu acho que tem uma conexão, assim, né, que é muito importante, que é em relação às pessoas em situação de rua. Eu sinto que esse é um tema que aqui em Florianópolis é muito importante, mas ainda com pouca empatia social, vamos dizer assim, das entidades, né? Tenho entidades aqui, o Sijus, que faz um trabalho muito bacana. Mas nós estamos na terceira cidade, proporcionalmente, com mais pessoas em situação de rua no país. E isso é uma coisa que foge ao debate público assim de uma forma calamitosa. E nós estamos enfrentando aqui um momento em que o governo municipal, e eu queria saber da experiência que vocês têm lá em Curitiba e no Paraná, eles estão exigindo a biometria facial das pessoas em situação de rua para comer, para acessar o restaurante popular. Estão exigindo a biometria facial para dormir naquilo que eles chamam de abrigo, que é a passarela da cidadania, que é o nosso sambódromo. Então, quando não tem carnaval, você dorme lá. Se tem festa, Folianópolis, show, arranque de moto, esse povo não tem onde dormir, ou dorme lá durante o show. Nós temos um carnaval fora de época aqui, que chama Folianópolis. Foi no feriado de finados, 3 noites consecutivas, das 10 da noite às 6 da manhã. Eu moro a 1 quilômetro da passarela, amigo querido. Todo dia terminava 6, 6 e meia da manhã. E esse povo que está dentro da passarela, como é que dorme? Como é que, né? Então, queria, assim, também faço parte do Fórum Nacional da campanha Tire o Rosto da Sua Mira. Eu acho que o seu mandato também tem uma articulação. E queria saber como é que vocês estão lidando com essa situação no Paraná, se esse problema também está aparecendo por lá, porque isso é o próximo passo, assim, do ponto de vista do racismo estrutural dentro da segurança pública, que são as tecnologias de reconhecimento facial para criminalizar as pessoas pobres, criminalizar as pessoas pretas e periféricas. Eu queria te ouvir sobre esse assunto. Queria agradecer também o espaço e a gente ter a presença do Renato aqui na nossa universidade. Acho que é um evento bastante importante. Queria fazer uma pergunta breve. Assim, acho que teve um momento na sua fala que eu fiquei pensando bastante, que é sobre essa questão da apropriação do discurso antissistema pela extrema-direita, né? Que eu acho que é importante a gente estar pensando em relação a isso, assim, né? Eu fico assim, bastante inquieta em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma esquerda que não de fato aponta para os problemas estruturais da nossa sociedade, temos exceções também, figuras específicas que fazem isso, mas em sua grande maioria a gente não tem os apontamentos certos assim, em relação a isso. Assim. E ao mesmo tempo a gente também, enquanto
tem uma direita e uma extrema-direita, inclusive o movimento fascista, se apropriando desse discurso antissistema, e também de pautas também das pessoas pretas, das mulheres, da população LGBT, e no fim se utiliza disso na real para aprofundar essas violências, para de fato enriquecer quem já é rico, quem de fato está no topo da pirâmide social, assim, né? E aí eu fico pensando como que a gente combate isso, como que a gente inverte esse jogo, assim, pensando também quando a esquerda pauta esse discurso antissistema, se utiliza também dessa forma meio pejorativa do anticomunismo e tudo mais. Eu acho que isso tem a ver também com essa questão das fake news que a gente está tratando hoje, assim, né? E aí fico pensando assim, como que a gente inverte esse jogo diante desse cenário que é bastante difícil, assim, que a gente enfrenta agora. É isso. Vou começar aqui pelo nosso mano aqui que falou que do ator lá e tal, né? Eu tava com meu parceiro aqui, acabou de sair ele aqui, nós fez o... Fugiu. A gente, o convidado, iam fazer uma série e eu gravar uma parte da série lá no complexo penitenciário em Piraquara. Daí ligaram um mano lá que tinha uns dias, né, foi preso e tal. E falaram pra ele, mano, caramba, né? É o microfone que tá ligado, o outro. E daí... já foi preso, né? O cara ligou pra ele. Ô, você que já foi preso, então a gente vai fazer uma série precisando de um monte de gente que parece que já foi preso alguns dias. Porque vai ser os figurantes do pátio da cadeia, né? Aquela série Irmandade. Seu Jorge, na Costa. Aí o diabo, não, pode deixar comigo que eu levo os loucos. Da nossa cidadão ali, ó. Foi o estilo, né, senhor? Quando a gente foi ator. Daí foi eu, o estilo lá, daí tinha uma parte de louco lá, nós fez o teste, os caras, ó, vocês levam a jeito. Vocês levam a jeito. Ah, valeu, obrigado. Mano que assina. E tava pobre, quanto que tava pobre e louco, né? Brigava bem, né? Uns, sei lá, 500 ou 600 de área, né? 700 de área, né? Porra, o bagulho ali é se miséria. E, nossa, foi massa, né? A gente, puta, eu particularmente eu gostava muito de cinema, David também, né? E a gente se apaixonou e percebemos uma coisa muito importante. Primeiro, uma coisa que a gente já tinha como intuição, que é a centralidade do cinema como aparelho ideológico, na disputa de ideias, narrativa, visão de mundo, sensibilidade, afeto, história, representação, autorrepresentação. É uma máquina de produzir empatia, o cinema. Você consegue conduzir a pessoa, né, a partir dos afetos, sentimentos ou racionalidade, mas você consegue conduzir as pessoas. E nós estamos fora, né, do controle dessa máquina. Não há no Brasil um cinema negro. Qual que é a escola do cinema negro brasileiro? Não existe. O que existe são diretores ou diretoras que excepcionalmente e raramente constroem obras aí, mas muito vinculadas da Globo Filmes, coisas só para preencher o programa lá da Regina Casé. Nós mesmos, de forma autônoma, não tem essa escola de cinema negro brasileiro. Então a nossa história ainda não foi contada no cinema nacional. Se você pegar personagens como o Zé Pequeno, quem que é a mãe do Zé Pequeno? Quem que é o pai dele? Qual foi o primeiro amor dele quando criança? Ele gostava de sorvete ou gostava de chocolate? Gostava de salgadinho? Ele corria, jogava futebol? Ou ele era mais de videogame? Ninguém sabe o que é o ser humano, Zé Pequeno. Ele é uma caricatura mal feita de um ser violento, bestial, que sempre foi a representação do homem negro favelado brasileiro. Alguém que deve ser urgentemente eliminado, porque é uma besta fera, disposta a matar e se matar. Isso é cinema negro.
não é cinema negro, que não conta a nossa história, eu não quero mais estudar na sua escola que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro, me alimento da sabedoria de guerreiro, de entidades de terreiro, sou guerreiro da falange de Ogum, zum, capoeira, matar um, pedagogia na troca de informação. E assim por diante, nem todo livro. Depende da história contada e principalmente de quem vai contar. Mesma coisa o cinema. Nós não temos essa tradição. Percebemos isso lá, né? A gente ficou só registrando. Eu só registrei, né? De lá. Mano, tudo só ouviu. Ninguém falou nada. A gente ficou ali observando, registrando. Na primeira oportunidade, a gente falou que não manjamos de mexer no computador e fazer edição. O bagulho é de outro mundo. Não manjamos de câmera também, porque nós não é dessa geração, eu também nunca, né? A gente não manja também da luz ali. A gente não manja também do som. A gente não é muito diretor de imagem, técnico, pá, nós não temos esse conhecimento. Mas uma coisa, nós é melhor do que tudo eles aqui. Essa história que eles estão contando, a gente conta melhor. Dá a caneta na nossa mão para vocês verem. O que a gente foi fazer? Depois saindo lá, a gente foi meio papel de árvore. Né? Eu falei umas 4, 5 palavras, mas ele foi papel de árvore. Saímos de lá e a gente foi fazer o quê? Um curso público, no cinema público lá de Curitiba, no Cine Passeio, de roteiro. Curso gratuito, vamos lá se jogando. O rap é o quê? Uma história contada. O testemunho, como da Dona Maria aqui, que nos fortalece, é o quê? Uma história contada. Os nossos grilos, os nossos mais velhos faziam o quê? Contavam as histórias para que chegassem as tradições de tempos outros ou de lugares distantes para nós. A nossa história é oral. É uma história. E é uma história que tem que ser contada. Nenhum lugar é melhor do que o cinema. Para impactar, para conduzir, para buscar a hegemonia das ideias. Disse tudo isso para responder a pergunta da nossa amiga também aqui, que passou por aqui. Eu falei lá do Brasil. Não, a outra amiga ali, ela ali, que ela falou o seguinte, mas também você. Que é o cinema, né? Mas o paralelo é o cinema, é a disputa da hegemonia das ideias, mas ela, no sentido de que ela disse o seguinte: a direita monopolizou o discurso radical, não é radical, no caso deles é extremista apenas, porque não tem raiz, não tem fundamento, não pode ser radical, mas é extremo. Os termos da ignorância é a contramão, da luz alta da contramão. Então, a direita monopolizou. Por quê? Porque eles têm a favor deles a novela, que vai num discurso absurdo de conservação da ordem das coisas, de demonização do homem negro, de desvalorização absoluta da mulher negra, de naturalização das desigualdades e da miséria no nosso país. Eles têm o cinema hollywoodiano, ou nacional, Globo Filmes. Eles têm a rádio, as músicas pop, que não falam nada com coisa alguma. Eles têm tudo, os aparelhos, a mídia, os jornais, as redes sociais não são neutras, estão na mão deles. Eles têm tudo. O que a gente tem é nós, né? Como diz, né? E o que nós podemos fazer? A gente pode fazer uma produtora de cinema no núcleo periférico, abrir uma produtora de cinema. A gente realizou, o nosso diretor David ali, realizou uma obra, né? Se chama O Horizonte, né? Essa daí você realizou em co-direção com a Jessica agora, uma longa-metragem de um... Só que ainda não estava na tua rédea, né? Mas você ajudou a escrever e ajudou a dirigir, né? Mas o outro lá que foi realizado por você do início ao fim foi o Só Por Hoje. Você foi diretor. Ou seja, a gente narrando a nossa própria realidade.
a vida nas ruas, a vida numa clínica de reabilitação, só por hoje fala disso. Grava uma clínica de reabilitação e fala sobre isso. A gente roteirizou um dia que nós foi preso lá, né? Os que aprenderam nós no Natal. Nossa, maior deselegância. Nossa, no Natal. Prenderam a gente gratuitamente no Natal. Nossa, muito obrigado. Nossa, não precisava. O dia já foi muito louco e não deixou com uma cadeia. Ah, bom. A gente não engoliu isso. Tanto que o nome do nosso curta é Vai Pensando Que Tá Bom. A gente não engoliu isso. Na primeira oportunidade a gente fez o quê? Sentamos, depois foi o primeiro que a gente escreveu. Já sentamos, já escrevemos tudo o que aconteceu naquele dia, fizemos uma denúncia dessa prisão ilegal. As nossas reivindicações também moram no imaginário. O sistema assassina sonhos. Quando você tem 5, 4, 6, 7 anos, você quer ser de motorista de caminhão a astronauta. De médico a explorador da natureza. Você quer ser qualquer coisa. O horizonte é infinito. Só vai aumentando, só vai se ampliando. O mundo está sendo descoberto por você. Você tem criatividade. É fértil. É bonito, é humano. Agora você já tem 12 anos, 11 anos. Vendo os dramas familiares. Tendo que trabalhar para sustentar a casa. Vendo a mãe chorar porque a despensa está vazia. Indo morar de favor na casa dos outros, morando no chão e atrapalhando o caminho do dono da casa. Indo morar junto com a tua mãe dentro de um quartinho de empregado numa casa para ser invisibilizado e humilhado. Daí os sonhos passam a ser os sonhos da quebrada, da família. Sonhos reais. Deixa de ser sonho. Passa a se tornar obrigação. Trabalhar. Ajudar no sustento. Os sonhos vão sendo assassinados pela realidade dura. A gente é carente de representação, de sucesso. De representação, de sucesso coletivo. De representação de mudanças radicais. O que sabemos nós sobre a revolta dos malês? Pouco. Muito pouco. O quilombo dos Palmares? Sabemos muito pouco. Canudos? Muito pouco. As experiências de transformação do Brasil não foram representadas, não foram explicadas, não foram escritas, não foram ditas, porque ameaçadoras da ordem. A história é um campo de batalhas. Para a gente inscrever e provar na história, a gente tem que arquivar a nossa memória. A gente tem que dar o testemunho, tem que vir aqui dar o testemunho. A partir do momento que você vai dar o testemunho, filmou, isso é um registro. Daqui 100 anos alguém vai ver e falar, caramba, no tempo da Dona Maria, era isso. É um testemunho, é um arquivo. Não vamos poder apagar mais nós da história, porque a gente está falando. Para isso a gente tem que falar a escola, a história a contrapelo. Esse é a possibilidade. O núcleo periférico, para ter aqui ou ter lá, o núcleo periférico tem a escola de cinema com esse intuito de disputar o mundo das ideias, da imaginação, do simbólico, contar a nossa história, registrar a nossa história, nossos testemunhos. A gente adota a filosofia do testemunho, a gente acredita na força do testemunho. O núcleo periférico quer também ter uma prensa, para ter uma imprensa, para ter um jornal, para colocar lá um valor de R$2 e entregar de graça para a população em situação de rua, para eles distribuírem, pegar o dinheiro para eles. O nosso jornal sendo distribuído é o que a gente quer. Então, a gente acredita, vai ter um pré-vestibular, para quem terminou no EJA, ou enfim, terminou o ensino médio, vai ter um pré-vestibular, vai ter um curso de formação de lideranças populares, para as pessoas se candidatarem nas próximas eleições municipais. Disputar a base, ir para cima, com todas as forças. Que eles nos dominam, é igual a dona, como que é o nome? Como que é o nome da tiazinha que vem aqui? A Adélia, né? Igual a dona Adélia falou. O bagulho tá osso, não tá fácil. Não vejo nada
Não vejo fita dominada, vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mundão. Vamos arregaçar as mãos, vamos para cima. É o que os nossos ancestrais fizeram. É o que nós, na resistência, ainda fazemos e que temos que fazer ainda mais. A gente já está numa situação de desvantagem. Então a gente tem que se doar por inteiro. Quem não estiver disposto a doar, inclusive a própria vida, ou a própria liberdade, ou os bens materiais, que é o mínimo, pela luta, não está de verdade na luta. Infelizmente. A luta necessita união. A única argamassa da união para unir os tijolos, construir pontes, é o amor. A única forma de você ter amor é você se sacrificar pelo outro. Todos os exemplos de amor verdadeiro vêm do sacrifício. Sacrifício da mãe pelo filho, sacrifício da liderança em prol da comunidade. Nas religiões, no cristianismo mesmo, o sacrifício de Jesus pelos sacrifícios. O sacrifício dos malês por todos os outros escravizados. O sacrifício daqueles que se aquilombaram contra tudo e contra todos. Pela liberdade que não era só deles. Pela vida que não era só deles. Sacrifício. Se você não está disposto a se sacrificar, também não está disposto a vencer. A vitória só virá do sacrifício. Talvez o nosso sacrifício dê a vitória para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para os nossos bisnetos, mas é necessário lutar como se fosse mudar tudo. E hoje? Se não nós, quem? Se não hoje, quando? Né? Essa é a pergunta que